Pode informar o horário para a Margarete. 14h36. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o nobre vice-presidente desta comissão parlamentar de inquérito, vereador Carlos Alberto Chaves, Tchuca, nobre relator, vereador Beto Santana. Cumprimento aqui também, na pessoa do nosso procurador, doutor Vinícius Vaz Andrade, o procurador doutor Edson Alexandre, aqui presente. Cumprimento também testemunha, senhor Anderson Diego Rodrigues. Cumprimentar aqui também as pessoas que nos ajudam, os eventuários dessa casa, Ezequiel, Régia, que também trabalham aqui nos bastidores, para que o trabalho possa ser também fluido nesta tarde. Eu quero aqui confirmar a qualificação da testemunha. Acredito que já foi devidamente qualificado. Perguntar, primeiramente, se o senhor é inimigo ou amigo íntimo de algum dos investigados? Não, sou não. O senhor tem interesse no fato objeto dessa investigação? Não, não tenho. O senhor tem o compromisso, de dizer a verdade? A gente, inclusive, colhe esse compromisso aí de dizer a verdade antes do depoimento, dando ciência desse fato, Então, a testemunha tem o compromisso de falar a verdade. Então, em primeiro lugar, cumpre registrar que constitui crime punível com pena de detenção de até 2 anos, impedir ou tentar impedir, mediante violência, ameaça ou assuadas, o regular funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, com pena de detenção de até 2 anos, o regular funcionamento da CPI ou livre exercício das atribuições de qualquer de seus membros. É também crime punível, com pena de reclusão de até 4 anos, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, cabe à testemunha dizer a verdade, somente a verdade, senhor Anderson, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. Então, eu quero passar, então, a palavra à sua excelência, o senhor relator, para que faça, o senhor vice-presidente, para que faça as perguntas à testemunha, senhor Anderson Diego Rodrigues. Senhor Anderson, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença aqui, viu? Colaborando aqui nessas investigações que têm sido feitas aqui. Senhor Anderson, o senhor confirma que espontaneamente procurou os membros desta CPI para poder prestar este testemunho? Sim, confirmo. Se sim, o que motivou o senhor a vir prestar esse depoimento? Esclarecer os fatos? O senhor tem conhecimento da denúncia? Tenho. O senhor poderia nos informar desde quando trabalha no DEMAI e qual o cargo o senhor ocupou inicialmente? Trabalho desde janeiro de 2020 e auxiliar de reparo e manutenção é o que estava, só que há pouco tempo fui transferido para o setor de compras. Beleza. O senhor poderia nos informar quais outros cargos ou funções o senhor exerceu desde quando ingressou no DEMAI? Saberia ainda nos informar quais foram os seus superiores hierárquicos em cada um daqueles cargos? Depois eu fui transferido para a ETA, e lá foi a Sueli. Depois, posteriormente, voltei para a rua e fiquei até agora que foi transferido. Só que na rua, não tem um serviço certo. Então, eu trabalho fazendo ligação, no vazamento e no carro do corte, que é o que corta na rua, geralmente. E depois, agora, cerca de 3 semanas, mais ou menos, fui transferido para o setor de compras. Beleza. O senhor poderia nos informar qual cargo ou função ocupava no período em que foi realizada a licitação objeto de investigação e qual o cargo ou função ocupa atualmente? Na época eu trabalhava, eu não sei a data ao certo, foi feita a licitação, mas eu trabalhava no carro do corte, porque eu fiquei lá cerca de 1 ano, mais ou menos, na caminhonete. E agora no setor de compras, que é o que faz a cotação, já se prepara, a Demar já está preparando para a nova etapa da lei que exige a partir do ano que vem, então eles já estão formando a equipe, e eu fui encaixado nessa equipe, fazendo a cotação dos produtos. Beleza. O senhor tem conhecimento de que a empresa investigada, DW Empreendimentos,
foi a vencedora do certame licitatório destinado à contratação de serviço de limpeza de canais? Na época eu não fiquei sabendo, porque tipo, mesmo a gente trabalhando lá, muitos assuntos a gente não fica à parte. Senhor Anderson, nós vamos mostrar uma foto da gaiola aqui. Verificando esta foto, o senhor reconhece esse equipamento? Eu cheguei a ver ele, porque fazendo serviço na rua, a gente passava perto de onde estava sendo feita a limpeza. E também porque teve um determinado dia que eu fui no almoxarifado para pegar peça, para abastecer a caminhonete. E chegando lá, a gente estava brincando, conversando, e por um acaso, nós foi fazer uma brincadeira lá e pediram para mim fazer a filmagem. Foi onde eu fiz a filmagem. E depois que eu fiz a filmagem, enquanto os meninos estavam vendo como é que ficou, aí eu peguei e questionei, mas o que é isso aqui? Aí o Alisson pegou e me falou o seguinte, falou, esse aqui é a gaiola da limpeza, porém, ela não está retendo a sujeira. Então, tipo, se os matos estão passando tudo. Aí a gente teve que pegar ela para arrumar, para não passar mais impureza. Para passar só a água e eles conseguirem coletar os resíduos. O senhor tem conhecimento da denúncia de que este equipamento foi feito nas dependências do DEMAI? E fiquei sabendo, sim. Foi feito no DEMAI? Eu vi parte dela lá. O senhor relator pediu para fazer uma pergunta, o senhor tem liberdade, por gentileza. Boa tarde a todos, boa tarde, Anderson, tudo bem? Você disse que foi lá, que esse equipamento, quando você estava lá no DEMAI, nas dependências do DEMAI, não é isso? Sim. Para um reparo nele. Isso. E quem estava fazendo o reparo era o Alisson. Alisson, é o que esteve aqui Sim, antes, né? isso. É o que disse que não conheceu o equipamento. Ele Então, tá disse, na sua pergunta, relator, que não se lembrava de ter Isso. feito e que poderia ter feito. Ah, tá. Então tá ok. É só isso mesmo. Obrigado, viu? Pode prosseguir, por gentileza. O senhor saberia dizer como é feito o controle dos materiais e equipamentos produzidos pelos soldadores e serralheiros do DEMAI? O controle é feito, tipo assim, eles precisam, é passado para o Alisson faz as anotações que precisam ser feitas, vai até o lugar, faz a medição e faz o serviço. Então é feito direto entre ele e o Wagner, ou a pessoa que pedir fala com o Wagner, ele faz. Só um minuto. Mas existe algum local que eles anotam, faz algum controle? Existe. Existe uma agenda no qual ele anota as medidas, né? As medidas, aí anota os materiais que você precisa comprar. Então, tudo é anotado. Mas essa agenda fica à disposição? Não, fica lá dentro do almoxarifado. Aí eu não, tipo assim, fica com eles, porque é meio que, tipo, como eles têm as maletas de ferramenta deles, acaba que esse caderno é que é onde eles vão fazer o serviço leve para fazer as anotações. Sim. E como que o senhor viu e afirma que tem esse caderno? Porque eu acompanhei muito eles fazendo serviço lá, não esse, mas outros. Então, sempre vi as anotações, eles, tipo assim, conversando entre si para ver qual é o melhor jeito de fazer, entendeu? Tirando as ideias. E sempre era anotado nesse caderno. Sabe se existe algum relatório, documento, um livro, por exemplo, onde são registrados equipamentos produzidos na autarquia? Existe algum tipo de controle? Não. Eu antecipei essa pergunta, na verdade, desculpa. O senhor reconhece as duas pessoas que apareceram neste vídeo? Por gentileza, eu peço a assessoria para colocar um vídeo que, inclusive, a gente juntou nos autos da CPI, vai passar aqui e lá na televisão. Pode fazer a pergunta. O senhor reconhece as duas pessoas que aparecem nesse vídeo? Conheço. Quem são? O Alisson e o Jonathan. O senhor sabe que objeto estava sendo produzido no momento daquele vídeo? Então, foi no momento desse vídeo que ele disse que aquela gaiola estava sendo reformada porque os resíduos estavam passando direto. Na hora que estava
pegando no corgo lá. Aí eles foram lá, pegaram e estavam reformando ela, e precisa de reformar ela. O senhor sabe quando esse vídeo foi gravado? Volta, eu não tenho a data certa, viu? Mas não tem a data certa. Porque foi um vídeo que foi filmado e ficou guardado. Por um acaso, por imagem, aparecer alguma coisa falar que esse vídeo foi resgatado. Porque não foi feito com essa intenção. Foi feito por causa da brincadeira. O senhor sabe quem gravou o vídeo? Sei. Quem foi? Eu. Como servidor do DEMAI, senhor Anderson, o senhor percebeu algo diferente na atuação da empresa DW Empreendimentos? Não. Não, porque a gente não, tipo, não tinha contato com eles. Existe uma denúncia de que no período em que a empresa DW Empreendimentos realizava os trabalhos de limpeza dos canais, especificamente no bairro Vieiras, próximo ao supermercado Moraes, o senhor Jonathan e o senhor Alisson, que também depôs a essa CPI, foram acionados para buscar uma suposta gaiola que precisava passar por manutenção. O senhor tem conhecimento da denúncia? Então, foi esse fato que aconteceu antes da filmagem. Que eles buscaram essa gaiola lá para ser reformada, e quando foi feito o vídeo, ela estava em reforma, parte da gaiola. O senhor possui algum relacionamento com o senhor Wagner Trindade Ferreira, que é investigado por essa CPI? Então, é uma pergunta que eu tenho que entrar num outro assunto para poder explicar, porque vão falar, para querer derrubar o depoimento, que eu tenho inimizade com o Wagner, só que isso não acontece. Aconteceu uma briga minha com o Wagner quando ele foi candidato a vereador, e ele me pediu voto. A gente encontrou na rua e eu falei, não vou votar, que eu já tenho meu candidato. Ele chegou para mim e falou, preocupa não, que eu estou votando no mês que vem. Até então, a época, eu trabalhava na ETA. Ele voltou na quarta-feira, na quinta-feira ele foi lá e me tirou e me colocou na rua. E, tipo, o salário da DEMAI é um salário bom, mas quem faz plantão, trabalha em outros cargos, tem um salário melhor. Então, ele abaixou meu salário e, tipo assim, o que, na época, o que ele pôde fazer, ele fez, para me prejudicar. Passou, virou amigo, acabou, confusão. Posteriormente, tem 2 assuntos na DEMAI que não se pode ser falado. Que se falar, é arrumar inimizade. E eu toquei nesses 2 assuntos. Só que o Wagner não tem nada a ver com o assunto. Só que a pessoa fala na cabeça do Wagner, faz a cabeça dele, foi onde a gente discutiu. O segundo foi recentemente agora, semana passada. O que aconteceu? A DEMAI pega 54 pães. Desses 54 pães, é distribuído para... São 5 prédios que a DEMAI tem, são distribuídos entre 4 prédios. O escritório, a 7 de setembro, pega avulso, não é pegar junto com o da gente. E, tipo assim, o pessoal está chegando, está trabalhando no Vale do Sol, chega cansado. Eu peguei e falei, está sobrando pão de manhã, vamos largar de pegar esse tanto, vamos diminuir e pegar metade de manhã, metade à tarde, combinado? Conversei com o escritório, tem que falar com o Demir, falei com o Demir autorizou, foi feito. O primeiro dia que foi feito isso, deu uma confusão lá que eu não sei o que foi. Aí o Wagner já chegou meio, é para pedir só 48 pão, é um café só e pronto. E eu aleguei, falei, não, mas por que um café? Não, vai fazer igualzinho lá na 7 de setembro. Eu falei, não, beleza, então vai fazer igual lá na 7 de setembro. O dia que fizer festa lá, então, que tiver bolo de aniversário em Guaraná, a gente vai fazer aqui pra gente também, já que é para fazer igual lá. Porque o café lá é diferente do nosso. Lá é bolo, pão de queijo. O nosso é só pão que pega às 6h30 da manhã, você tem o dia inteiro, vai ficar o dia inteiro. Se você quiser comer, é à tarde, é aquele pão das 6 horas. E eles pegam na hora que eles querem, fresquinho, o que quer. E eu peguei e comentei, falei, não tem problema. Vai ter a licitação quinta-feira agora, eu passo dos vereadores, eles acompanham. Porque quando tiver bolo e Guaraná comprado com dinheiro da DEMAI, então eles vão estar por dentro também. Porque pode para um e para outros não. Isso aí virou uma briga. Aí, na hora do almoço, veio o Nilton de Assis, veio querer fazer graça, a gente discutiu, e eu falei com ele a mesma coisa. 2 horas da tarde eu estou trabalhando, chega o Wagner. Ah, mas quando eu mandar você fazer uma coisa, é para fazer, e não sei o quê, e veio começar a xingar, alterar. E nisso eu fui bater com ele, falou, você já trabalhou na rua, você sabe como é que é, por que não pode fazer isso, se os povos lá podem, e a gente começou a discutir. E nessa discussão eu falei, então, eu não quero ouvir falar disso mais. Eu falei, beleza, e continuei trabalhando, ignorei ele. Ele não gostou do fato de ser ignorado, deu um tapa na mesa forte, o óculos dele, não lembro se estava no rosto ou na camiseta, voou longe. Aí ele pegou, começou a apontar o dedo, eu sentado aqui, ele em pé aqui, começou a apontar o dedo,
e grita comigo, você não sabe com quem que você está falando, você não sabe quem que eu sou. Eu falei, tira o dedo da minha cara, para de apontar o dedo da minha cara. Você não sabe com quem que está falando, você está pensando que você é quem? Aí meu celular está carregando do lado, eu peguei e falei, não, beleza, eu vou fazer um boletim de ocorrência, a gente resolve na justiça isso. E falei com ele, falei, isso tudo por causa de um pão, Wagner. Aí foi onde que ele falou, ó, isso aqui é do jeito que está e pronto, acabou. E saiu. 4h30 me chegou o Ademir na sala, me senta lá e fala, ó, a partir de manhã você está de férias. Por que não? Porque você está de férias, está arrumando muita confusão aqui. Mas não é melhor sentar todo mundo e resolver, Ademir? Não, quando você chegar, nós resolve o que nós vai fazer com você. Então, tipo, sair de férias, não sei o que vai acontecer comigo, por causa justamente desse pão, dessa briga por causa do pão. Mas fora isso, eu não tenho nenhum problema com o Wagner, porque até no início da semana eu estava sentando junto para discutir material que precisava ser comprado. Ele estava falando comigo, ó, as meninas falaram que você mandou isso aqui errado, precisa corrigir, ó, esse aqui e tal. Tipo assim, que eu trabalho, preciso diretamente dele, porque ele que me passa o que precisa ser comprado, eu olho, ó, esse aqui é isso mesmo, ó, os valores estão mais ou menos assim, eu estou achando que está errado. Então, nós precisa trabalhar junto. Então, aí, foi esse fato, quinta-feira, e depois não tive mais contato com ele. Na sexta-feira, eu tive lá para assinar as minhas férias, ninguém falou nada, ninguém questionou nada, e ficou por isso mesmo. Inclusive, eu estou até com um boletim de ocorrência que eu fiz de assédio moral contra o Wagner. Tá bom. Pela ordem. Sim. Ele foi compromissado no início, agora ele relatou esse fato, inclusive PO, assédio moral. O microfone vai ser gravado. Isso. Evidentemente que ele está... ele mentiu no início, quando ele disse que era isento. Quem faz um BO de assédio moral, quem faz... Peraí, vira um pouquinho para nós, Beto, a caixa lá. Acho que é para não dar... Então, nós estamos com um probleminha. ele mentiu claramente aqui. Essa CPI, por motivos muito menores, já chamou até a polícia para testemunha aqui, motivos muito mais irrelevantes, ao meu ver. Enfim, ficou claro aqui, está gravada essa situação. Eu quero a atuação da presidência para ver se o senhor vai manter o compromisso dele, depois do relato dele aqui agora. Sim. E a defesa pede que não seja mantido. É essa a questão. Então, o senhor quer contraditar a testemunha? Sim, só que não é o momento oportuno, porque o senhor não me ofereceu essa oportunidade nisso. Não, estou te oferecendo agora. Mas, de toda forma, a testemunha está contraditada, está claro o interesse. Não, ela não dele. está contraditada. Está por mim. Senhor... Por Ah, mim, tá, por sim. mim. Aí o senhor vai decidir a contradita. Sim. Ela está contraditada por mim, pela defesa. A defesa, de toda forma, aproveita a oportunidade já para dizer Só um que... instantinho, é porque nós não vamos abrir palavra agora, nós Não, estamos mas no eu pedi inquérito. pela ordem, o senhor tem que abrir Sim. a palavra para mim. Mas com todo fuga em respeito, quê? Na contradita? que Não, tô pela fazendo, ordem o senhor acabou. tem que citar o artigo, a lei. Não, pela ordem, eu Não, cito, a não. lei... Então é só porque assim, ó, os advogados vão ter direito à fala no final das perguntas. Não, eu tenho direito quando No eu final quiser das aqui na perguntas. CPI, Tudo senhor bem, eu estou dando direito ao senhor de fazer perguntas, o senhor pode fazer. Eu vejo que o senhor está um pouco alterado, está nervoso. O senhor pode fazer as perguntas ao final. Eu quero saber se a presidência vai E manter ou não o sim, as compromisso minhas dele. decisões eu vou anunciá-las aqui no tempo oportuno. Nós não vamos atropelar as coisas. Veja bem. Agora, respondendo ao seu questionamento, senhor Edson, eu vou pedir aqui, em primeiro lugar, para a gente manter o respeito. Qual a falta? Só um instante, Qual a falta? para a gente manter o respeito, porque o senhor já está dizendo aqui que a gente está tomando medidas que não são, está trazendo assuntos de outros depoimentos. Nada disso está em questão aqui. Vamos nos ater aos fatos. Eu não vou aceitar tumulto aqui na CPI, tá? Eu vejo que o senhor está um pouco alterado, então vamos fazer o seguinte. Ele vai continuar as perguntas. Se o senhor quiser interditar, pedir anulação do depoimento, o senhor vai pedir lá na Justiça. Caso a comissão parlamentar... Tudo bem, eu estou dando total manifestação. Quer quantos minutos para o senhor manifestar? Meia hora? É suficiente? Então vamos nos ater aos fatos, porque é o seguinte, ele foi perguntado se ele tem alguma coisa contra o Wagner. Ele disse que não. O senhor não está aqui para manter a verdade. Sim, O senhor está aqui exatamente, para eu estou manter o sendo que o senhor imparcial. Então a gente tem que ouvir, ela está aqui para ser ouvida. Então nós temos que dar sequência, por gentileza. O senhor pode manifestar depois. O senhor possui algum relacionamento com a senhora Daniela Maria Pinheiro Porto, que também é investigada nessa CPI? Se sim, poderia nos descrever? Não conheço. A partir do momento no qual foi convocado para prestar seu testemunho, o senhor foi procurado por alguns dos investigados, Wagner Trindade ou Daniela Porto, ou por alguém a pedido deles? Não.
O senhor foi orientado por alguém sobre como se comportar neste depoimento, por exemplo, para não responder a certas perguntas ou para responder de determinada forma? Não. Recentemente, a direção da autarquia promoveu alguma alteração nas suas atribuições ou funções? Não, só essa há 3 semanas que eu fui para o setor de compras. O senhor se recorda quando foram usufruídas suas últimas férias? Qual o prazo das suas últimas férias, dessas férias? As minhas férias foram, que eu sempre tiro, geralmente em março, e em novembro, que tipo, que é data batida de eu viajar. Tanto que eu aleguei isso, na hora, falei, eu tenho viagem marcada. Quando chegar, nós vamos ver o que nós faz. Senhor Anderson, o senhor disse aqui em depoimento que essa gaiola voltou para o DEMAI para ser feito alguns reajustes, alguns ajustes, porque não estava recolhendo o mato, uma coisa assim, né? Essa gaiola é de propriedade da empresa, essa gaiola é de propriedade do DEMAI? Eu não sei te falar, eu só vi ela sendo reformada lá. Ela foi reformada lá. Isso. E depois ela foi utilizada pela empresa DW Empreendimentos na limpeza dos canais, depois que ela foi reformada? Então, eles falaram que ia levar para lá, e eu já não vi, mas eles falaram que estava sendo reformado, que ia levar para lá de novo. Eu me dou por satisfeito, senhor presidente. Obrigado. Senhor relator, o senhor gostaria de ter alguma pergunta? Não, tudo. Senhor Vandes, vamos aos pontos. Eu vejo que o senhor está sendo muito verdadeiro pelo fato de que o senhor está respondendo as perguntas e dá para perceber que não está havendo contradição. Por exemplo, o senhor disse aqui que viu que a gaiola saiu lá do bairro Vieiras, foi para o almoxarifado do DEMAI, a gaiola que estava sendo utilizada pela empresa, e viu ela sendo reformada. Mas o senhor disse também que não viu, só um instante. Ele não disse que viu, não. Só um O senhor está instante. colocando palavras na Só um instante, boca dele, o senhor não doutor pode Edson. fazer isso. Só um O senhor não instante. pode fazer isso. Por gentileza, Chama a polícia, Régia, então, aqui. O eu senhor vou te não pedir pode para fazer poder isso. desligar ali o microfone Mas o dos senhor não advogados, pode fazer só isso. vai abrir ao final. Mas o senhor não pode O senhor fazer está isso. tumultuando os O senhor trabalhos, tá- eu o não senhor tá vou colocando- aceitar. O senhor está quem- alterado, está nervoso. O senhor pode agir como o senhor desejar, tá? Pode agir como o senhor desejar, mas não vai tumultuar o trabalho da comissão. Eu estou fazendo uma pergunta a ele, não está no seu momento. O senhor está alterado, senhor Edson. Por gentileza, Ezequiel, serve uma água para ele está sem água lá, ele precisa se acalmar, se recompor. Nós queremos agir de forma imparcial. Eu não estou entendendo por que o senhor está tão alterado. Nas outras testemunhas, o senhor não fez nenhuma pergunta. Por que nessa testemunha o senhor está tão alterado? Ele é o quê? Ah, não, aí o senhor vai dizer, aí o senhor que vai dizer lá. Eu entendo o seu papel, respeito a sua função. Tudo bem, mas então se a gente fosse agir aqui como o senhor pediu, você vai agir da mesma forma que agiu com a testemunha? Pela fala dele, calma, senhor Edson, o senhor está muito nervoso. Pela fala dele, o Alisson, então, também mentiu. Inclusive, o relator aqui detectou isso. Então, calma, se acalme, nós vamos tomar. Inclusive, eu quero anunciar e determinar, já falei com o nosso procurador, nós vamos pedir judicialmente o comparecimento do senhor Jonathan Navarro, que faltou a essa CPI, não tinha esse direito de faltar, a não ser que, e aliás, ele não apresentou até agora, já são 3 horas em ponto, nenhuma justificativa da sua ausência. Então, assim, eu não vou fazer mérito desse fato. Mas, então, voltando aos fatos, o senhor está gravado aqui, inclusive, foi perguntado aqui pelo vereador a seguinte pergunta, e eu vou lê-la aqui para o advogado entender. Existe uma denúncia de que no período em que a empresa DW Empreendimentos realizava os trabalhos de limpeza dos canais, especificamente no bairro Vieiras, só um instante, o senhor está interrompendo. Não, para nós entendermos, então, se isso te ofende, que eu vejo que o senhor está muito ferido. Hoje eu vou me ater aqui, então. Existe uma denúncia de que... e a justiça também. Existe uma denúncia de que no período em que a empresa DW Empreendimentos realizava os trabalhos de limpeza dos canais, especificamente no bairro Vieiras, próximo ao supermercado Moraes, o senhor Jonathan e o senhor Alisson, que também depois dessa CPI, foram acionados para buscar uma suposta gaiola que precisava passar por manutenção. Aí o nobre vice-presidente perguntou se o senhor tem conhecimento dessa denúncia? E foi respondido por ele. O senhor lembra a resposta? Sim.
Sim, então vamos corrigir se esse é o problema, porque é o que vai vogar, o que vai constar em ata. Então vamos corrigir aqui. O senhor viu essa gaiola sendo retirada lá da Mercearia Moraes e sendo levada para o almoxerifado? Não. O senhor, aí quando chegou o momento, aí aonde a gente quer chegar? Quando chegou, porque a gente aqui está sendo imparcial. Apesar de que julgam por aí que não, atacaram a CPI de diversas formas, mas quando a pessoa não tem argumento, o que a pessoa faz? Ataca. Então vamos ao que interessa. O senhor diz que não viu, que a gaiola saiu de lá e foi para o almoxerifado DEMAI. Mas em que dado momento o senhor chegou lá para gravar esse vídeo? É porque a gente vai abastecer a caminhonete com peça. Então, enquanto o rapaz buscava as peças, foi feita essa brincadeira, porque o Johnny queria acender o cigarro. Então, quando ele foi acender o cigarro, ele estava sem isqueiro. E ele chegou e falou que dava para acender. Eu falei, mentira. Aí foi essa brincadeira que surgiu a filmagem. Não foi com intenção de nada. Até então, nem sabia. Se não acontece denúncia, se não acontece pena, eu nunca ia saber que aquela gaiola, qual que era o destino dela, que era para essa empresa. Deu só, tipo, mandou fazer, pegou, estava lá reformando. Eu passei na hora. Só tive o azar de estar lá na hora e filmei. Outra pergunta que eu gostaria de fazer. O senhor disse que te informaram lá na hora por que eles estavam fazendo aquela manutenção, estava vazando e tal, tal. Quem foi que te falou isso? O Alisson. O Alisson que te falou. O Alisson falou. Outra questão que eu gostaria de perguntar aqui também, em algum dado momento, o senhor disse que não conhece a senhora Daniela, em algum dado momento, o senhor já viu ela no DEMAI ou em qualquer outro lugar? Já vi ela na DEMAI, mas a serviço, prestando serviço pra gente, como que ela trabalha no serviço, esse dia que eu vi ela lá, não sei se estava medindo, porque foi uma parte de uma reforma que a DEMAI fez lá no almoxerifado. Então eu cheguei a ver ela lá, mas não sei falar o que ela estava fazendo. Sim. Então agora eu só queria esclarecer alguns fatos aqui, que é o seguinte. O senhor, lá no início do seu depoimento, disse que não é inimigo, foi a pergunta que eu te fiz, e eu quero caçar a sua palavra aqui. O senhor disse assim, eu perguntei, você pergunta, se é amigo íntimo ou inimigo de algum dos investigados? O senhor respondeu que não. Aí eu perguntei, o senhor tem interesse no fato objeto de investigação? O senhor disse não. Esse interesse seria a fim de prejudicar. O senhor disse que não. Aí o advogado, inclusive, interpelou, fez questão de ordem aqui, dizendo que o senhor mentiu, porque o senhor fala que não é inimigo de um dos investigados, mas depois afirmou que teve briga, depois disse que fez um boletim de ocorrência, mas eu quero entender o seguinte, essa briga que você citou, esse boletim de ocorrência, tem a ver com o objeto aqui da investigação? É algo estritamente pessoal? Esclarece para mim, por favor. Essa briga, não, igual eu falei no começo, não tem nada a ver com o Wagner. E já que ele alegou que o Wagner e o Wagner é inimigo, é mais um motivo para que esse boletim de ocorrência tenha força. Porque ele é que está falando que eu e o Wagner é inimigo. E eu, no momento algum, falei isso. Porque eu não considero. Eu posso falar de mim para ele, dele para mim, eu não posso falar nada. Entendeu? Então, essa briga não foi por causa dele. Foi por causa que toda vez que tem algum problema lá na DEMAI, tem um Nilton por trás. Por que o Nilton? Porque o Nilton, toda vez que o Wagner sai de encarregado, é o Nilton que fica no lugar dele. E quem que ganha e tem a ganhar com isso é o Nilton, não eu. Então, deixa eu te perguntar, o senhor por alguma vez... Só um minuto. Inclusive, na hora que o Wagner chegou, ele ainda gritando comigo, falou, não tem cabimento, eu na hora do almoço recebendo ligação por causa de problema seu. Tá, eu quero te fazer uma pergunta, o Anderson. Por algum momento, algum dia, o senhor já procurou o Wagner para poder brigar com ele, para poder xingá-lo, ou reclamar com ele alguma coisa pessoal? Não cheguei a reclamar. Quando eu tive o problema que ele me tirou de lá por não ter votado nele, a primeira coisa que eu fiz, se for no sindicato, foi reclamar no sindicato. O Juarez cansou de escutar reclamação lá, não só minha. O senhor procurou o sindicato na época dos fatos? O senhor sabe se o sindicato registrou essa situação? Teve uma audiência que sim, mas outras não. Teve uma que foi uma audiência que teve de adequação de cargo, aí essa foi registrada em ata. Quem estava presente nessas... Foi 2 audiências? Não, lá no é porque a sindicato? gente, dia de quinto, o doutor Hugo atendia. Aí a gente ia Não, lá eu quero relatar. saber, o dia que você foi lá para falar desse fato, quem estava lá? Quando você foi para fazer a reclamação? O Juarez, o Alex e o doutor Hugo. À vontade.
Senhor, antes, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Como é que é o seu comportamento do Anderson, funcionário do DEMAI, com o resto dos funcionários? Você tem alguma coisa contra o resto? O senhor cria problemas no DEMAI, o senhor cria problemas à toa? Briga? Como é que é o seu relacionamento? O senhor é da paz, tranquilo, faz seu trabalho? Como é que é isso aí? Eu sou tido como problemático porque eu corro atrás dos meus direitos, das coisas que a gente tem direito. E nessa, eles falam que eu sou contra os concursados, que eu quero que mande os concursados embora, que eu não quero eles lá. Entendi. Mas, da minha parte, eu tenho amizade com 90% Ótimo. do pessoal dos Concursado ou contratado? contratados, desculpa. Entendido. Muito bem. Eu quero, então, dar oportunidade aos advogados, caso queiram fazer perguntas aí à testemunha. O senhor Anderson Diego Rodrigues. A testemunha pode reiterar aqui, então, que não é inimigo do Wagner, Não. mesmo tendo já denunciado ele no sindicato, discutido com ele na empresa, feito boletim de ocorrência por assédio moral, mesmo assim, o senhor depõe aqui com isenção perante a CPI. Depõe, e essa CPI é anterior do caso. O caso aconteceu semana passada. Foi após esse caso que o senhor procurou a CPI de forma espontânea para se oferecer para depor? Não. Ou foi antes da semana passada? Não, eu já estou para vir, já tem tempo. Qual a Só data que que o tava senhor es- procurou? Ah, não sei falar a data, mas Foi antes ou depois foi do fato? antes. O senhor afirma isso? Afirmo. Tem registro aqui? O senhor, quando o senhor veio, com quem o senhor conversou aqui para se oferecer para depor? Com o Gustavo, porque ele é o presidente da CPI. E o senhor afirma perante o presidente que foi antes desse fato? Foi. Muito bem. Certo. Tem registro, senhor presidente? Eu Sim. não posso interpelá-lo, mas isso não, foi formalizado de alguma forma? Respondendo à pergunta do senhor, o dia que Eu ele não nos posso procurou... perguntar para o senhor, não, é só uma... Não, mas indagação. eu faço questão de responder. O dia que ele nos procurou, eu também não estou lembrando o dia exato, mas eu me recordo que quando ele nos procurou aqui, que nós o atendemos, e ele se propôs a depor na CPI, ele não tinha alegado que tinha registrado boletim de ocorrências. Inclusive, pelo que ele falou aqui, o senhor sabe olhar a data em que esse boletim foi registrado? O senhor tem aí o senhor se recorda o dia que a gente recebeu ele aqui? O registro foi feito dia 3, às 2h11 da tarde. 3 de agosto. 2h11. Pode até ter ocorrido que ele tenha sido intimado após o boletim de ocorrência. Mas foi porque Mas não o me fato- localizaram. Que eles o fato da briga foi quando que foi essa discussão que o Wagner chegou lá no DEMAI, que você citou? Quarta-feira, 2h da tarde. Quarta passada. Não, quarta agora, 2h da tarde. Então, quarta passada. Isso. Hoje é terça, Isso, quarta passada. isso. Não, então, a briga foi antes Enfim, pode continuar com as perguntas, doutor. O senhor relatou aqui que o senhor já trabalhou em 7 locais distintos no DEMAI. Sim. Por que essa rotatividade tão grande? O mesmo motivo que o Alisson falou aqui. Porque aonde precisa a gente vai. E lá, como todo mundo é auxiliar de reparo e manutenção, a gente vai para onde necessita no momento. Precisa de uma vala porque está apertado, de uma urgência, a gente vai. Ah, faltou um, pegou férias, você vai cobrir. Então, não tem um lugar fixo. O senhor já trabalhou no jardim do DEMAI? Já. Por que saiu de lá? Foi nessa época que o Wagner me tirou, porque eu não quis votar nele. Por esse motivo. O senhor fez as denúncias anônimas no início dessa CPI? Não, Foi o senhor quem fez? não. O senhor fez denúncias anônimas em face do Newton, que é servidor lá do Ô, DEMAI, ou de outras pessoas? Questão de ordem, porque a denúncia, o senhor mesmo disse, anônima. Se é anônima, se a denúncia consta lá como anônima, e mesmo que tenha sido ele não tem obrigação de te falar se foi ele ou não, porque a denúncia é anônima. Aí essa quebra depois, lá na frente, o senhor pode tentar recorrer. Mas eu vou indeferir essas duas perguntas, porque o senhor está perguntando assim, foi você quem fez... Escutem isso. Foi você quem fez as denúncias anônimas no início da CPI? Ora, isso não é pergunta que se faça. Se a denúncia é anônima... Aí é uma opinião sua. Não, opinião minha não. É um entendimento meu como presidente, porque é o Aí seguinte, entenda do eu que estou você indeferindo quiser. as duas Aí o senhor perguntas. indeferiu, ué. Porque, olha,
Mas A eu denúncia tô- é anônima. eu tô Quem gravando faz aqui minhas Não, perguntas, mas aí as tudo bem. denúncias. Não, doutor, mas aqui, o senhor tem direito à cópia na íntegra. Nós também Não, mas estamos gravando. Eu não sei se vai cortar o que está Não, indeferindo. nunca foi cortado. Aqui nós temos tudo às claras. Inclusive, o dia da voz de prisão que pediram, está lá na mão de todo mundo. Aqui é tudo às claras. Nós não estamos acuados, nós não estamos com medo de ser deixado inelegível. Nós estamos muito tranquilos. A gente está sendo imparcial. E ele sabe disso. Então, eu quero indeferir essas duas perguntas. O senhor pode pela continuar. Ordem, eu digo que o senhor não está sendo imparcial, Tá, mas... aí como a o senhor me opinião- diz? a opinião Então vamos seguir com as da perguntas. defesa. Vamos. Então, vou repetir para o senhor indeferir novamente. Não, elas já estão indeferidas. Eu já entendi, não precisa repetir. Tá certo. Mas eu posso perguntar o que eu quiser, desde ser Pode, relacionado com a CPI. claro, pode perguntar. E, O senhor tem toda a então, eu liberdade. registro meus protestos aqui pelo indeferimento, Tá. porque não tem nenhum sentido ao ver da defesa. A não ser aquele de não chegar à verdade. Só um minutinho, senhor Edson. Pode falar. Deixa eu só, primeiramente, cumprimentar o doutor Edson aí, Meus cumprimentos. a quem eu tenho todo respeito, mas eu, assim, duas ponderações que eu gostaria de citar. Pela segunda vez, o senhor desrespeita a nossa comissão, né? Aí dizendo de novo não, desrespeitando de novo, o senhor disse que não sabe se vai cortar. Nós estamos aqui, não estamos de brincadeira, e nós não somos mentirosos. Nós não temos essa capacidade de cortar depoimento, de cortar. Então, eu acredito que peço ao senhor mais respeito, como a gente está respeitando o senhor. Porque essa ponderação do senhor aí agride a gente. Eu acho também, se eu fizesse isso com o senhor, acho que o senhor vai fazer isso lá quando sair daqui, eu estou desrespeitando não só a sua profissão, mas a sua pessoa. Então, eu gostaria que o senhor fosse mais... Tá ok? Senhor relator, é o seguinte, para começo aqui de conversa, desrespeito, Não, por exemplo, peraí, eu estou aqui, eu estou respeitando o senhor, não é para começo de conversa, eu estou respeitando o senhor. Só porque... Então, só conversar direitinho. Então, vamos lá. Vamos. É porque o senhor já pensou... O respeito está onde? Ele estava marcado o depoimento para 15 horas, eu tive que sair... da Não, audiência tudo bem, eu não virtual, estou dizendo isso, e não. Vocês atropelaram aqui o procedimento e disseram ao doutor Lucas que ouviram agora. Então, deixa eu te responder. Isso é falta de respeito também. Deixa eu responder. Falta de Tudo respeito bem, com a defesa. tudo bem, peraí, eu só estou dizendo, nesse caso, que o Vamos senhor registrar disse... tudo. Tudo bem, eu só estou dizendo nesse caso que o senhor disse que não sabe se a gente vai cortar o depoimento. Então, nesse caso. O senhor tem as ponderações sobre fazer, mas eu estou te falando só nesse caso. Gostaria que o senhor fosse mais... Tá ok? Senhor Ponderado Edson, isso só aí. Há respondendo. desrespeito de todo Respeito. lado. Senhor E quem Edson. entende do direito, quem está ouvindo aqui entende do direito, sabe que esse indeferimento ele Mas é aí, totalmente doutor Edson, inconcebível. Isso aí vai chegar no Ministério Público, vai chegar nos juízos. então vamos Poxa discutir vida. isso na hora certa. Tá, vamos mas discutir aí na é hora pra certa. deixar Tá, registrado aqui, tá, senhor mas aí o presidente. senhor pode registrar lá. Eu só que queria nós dizer para o senhor o estamos- seguinte: o senhor está falando assim, porque eu não sei se vai cortar o tempo todo. O senhor, Por que a o testemunha o tempo ouvida antes do todo. horário marcado? Me Aí eu responde. vou te responder. O tempo todo, o senhor ataca a CPI. Não. O senhor se. Deixa eu concluir. O tempo todo, o senhor ataca a CPI. O senhor mandou um ofício para cá nos atacando, inclusive recortaram videozinho. Até o próprio diretor do DEMAI mandou no grupo do CODEMA. Pegou, ficou muito feio para ele, né? Então, assim, por que nós começamos antes? Vamos aos fatos. Marcou o senhor Jonathan Navarro para as 14 horas e o senhor Wanderson às 15. Esperamos até 14h30 aqui. Começamos 14h36. Falei para ele anunciar para a secretária para registrar. Por que nós começamos antes? A primeira testemunha faltou. Esperamos até 14h36. Ele não chegou, não trouxe justificativa, desrespeitou essa comissão. E eu sei que ele está assistindo aí, o senhor Jonathan Navarro. A CPI vai pedir judicialmente o comparecimento dele aqui. Ele pode ir para onde ele quiser. Ele é servidor do DEMAI, contratado, e ele vai ter que vir aqui depor nessa CPI. Ele é obrigado a vir. Agora, respondendo, por que antecipou? Aí eu devolvo a pergunta ao senhor. Qual a legislação que me impede, como presidente dessa comissão, ladeado de um vice, de um relator, de antecipar o depoimento de uma testemunha, sendo que a primeira faltou? Ora, eu preciso ganhar tempo, nós temos outros compromissos, assim como o senhor também tem. Agora, o senhor disse aqui na CPI agora que nós atropelamos a pauta. Não, a pauta ela é alterável. A pauta ela é alterável. Se você vai para uma audiência, a primeira testemunha falta, se a outra já estiver, isso já aconteceu comigo, se a outra já estiver lá e ela aceitar iniciar, ótimo, o senhor foi devidamente intimado como procurador dos investigados para comparecer às 14. Eu não tenho, não, aí o senhor pode falar depois, eu estou concluindo. O senhor ouviu, o senhor falou, sim, o senhor falou e nós ouvimos, então aprenda a escutar por gentileza.
Então, aí a questão é a seguinte, o senhor está dizendo aí que nós atropelamos. Não atropelou, a gente simplesmente adiantou, questão o quê? Minutos de diferença, e ele já estava aqui, a gente não viu problema em chamá-lo, o advogado já estava aqui. Agora, eu não começaria sem vocês aqui. O doutor Lucas já estava aqui. E aí ele me pediu para esperar. Eu consultei os 2 vereadores se eles poderiam esperar. Eles disseram que também tinham compromisso. Mesmo assim, 14h36 foi a hora que nós começamos e chamamos ele, que aceitou depor. Ele poderia falar, não, eu vou depor só 3 horas. Aí houve o pedido. Agora, a comissão não é obrigada a aceitar a solicitação de vocês para esperar até 3 horas, porque o senhor tinha outro compromisso. Nós também temos compromisso. O senhor foi outro dia vocês não vieram aqui, porque falou que a gente não intimou na hora certa, e agora o senhor me chega querendo que eu seguro a reunião, por causa que o senhor tinha outro compromisso. Então, isso nós não vamos fazer. Então, eu vou pedir, por gentileza, nós não vamos ficar aqui debatendo, eu quero encerrar esse depoimento. Por gentileza, faça as perguntas que o senhor entender para concluir, para a gente poder partir para o encerramento. O senhor citou aqui, o senhor terminou? Agora o senhor me Sim. permite, o senhor me citou aqui Cito. como se eu tivesse... Não, eu não te citei, doutor Edson, eu não te citei. Eu simplesmente respondi. Você está o tempo todo esbravejando, nervoso, alterado. Olha, por gentileza, do mesmo jeito que o advogado tem as prerrogativas e os senhores estão sendo respeitados aqui desde o primeiro momento, nós também temos a nossa. Então, eu vou pedir para o senhor, pela 1000ª e última vez, faça as perguntas que o senhor entender necessário. Entendeu? Faça as perguntas que o senhor entender necessário. O senhor entendeu? Para a gente poder concluir. O senhor fez um ofício para o escritório, não Sim. é igual a uma audiência judicial. O senhor não coloque situações mentirosas aí para quem está ouvindo. O horário é 3 horas, tem um ofício dessa Câmara. Eu acredito na assinatura de vocês Claro. sendo algo sério e válido. Uhum. Então, tem um documento assinado por vocês, marcando para 15 horas. A primeira que horas? 14. Aí o senhor não ia vir na primeira, não? Engraçado, né? Engraçado, é. Problema meu. Eu também vou começar a supor, igual o senhor está supondo Se o senhor aqui. tivesse intimado ele para 14 Eu horas, vou faria supor, 14 horas. porque ele é do seu interesse, o Jonathan não era, não? Ele era do seu interesse, o defesa, Jonathan não? problema da defesa, não é Então, seu. então não vamos ficar Agora, aqui o horário- criando o horário história de carochinha, responsabilidade é seu. criando... Exatamente. E como presidente Cumpra dessa a sua comissão, assinatura. eu disse, vamos Cumpra a iniciar. assinatura. O senhor está criando caso por uma Cumpra a coisa que não assinatura tem. de vocês. Ó, Cumpra com a palavra. com Paciência. o seu comportamento aqui como advogado, o senhor está demonstrando incapacidade. Agora sou eu quem Isso é vou um problema falar. seu. Incapacidade, Isso é- despreparo, Isso inexperiência. pra Não mim faça é isso, sem doutor. sentido, rapaz. Não faça isso. Falar Não isso pra distrate mim a comissão. é- O relator já falou, agora o senhor está distratando a comissão. Eu vou dar uma pausa de 5 minutos, tá, para que ele se recomponha e a gente retorne aos trabalhos. Eu estou satisfeito com as perguntas. Pode encerrar. Isso aí não adianta nada. Não, eu vou dar uma pausa de 5 minutinhos só para ele se recompor. Voltando aqui, então, como o nobre advogado disse que estava satisfeito, que não tinha mais perguntas, eu gostaria, então, de perguntar aqui aos vereadores presentes, vereador presidente da Câmara, Barão, se tem alguma pergunta.
aos nobres vereadores aqui também, vice-presidente, secretário. Eu gostaria só de se solidarizar aqui ao colega Beto Santana com as palavras dele, né, porque, novamente, reitero que estamos aqui, senhor Anderson, não com um princípio acusatório, viu, apenas investigativo. Se no relatório final julgar que procedente uma investigação, uma atuação, né, maior da Justiça, ela certamente será feita. Nós estamos aqui apenas atrás do que é verdadeiro, né, e o que é justo, tanto para o senhor, quanto para a instituição DEMAI, quanto para o senhor Wagner, todos envolvidos. Então, a gente fica muito triste, né, quando a gente ouve aqui que as falas podem ser até cortadas, né, que as coisas podem ser articuladas de maneira a se entender a modificação de alguma coisa. Então, quero que essas palavras fiquem gravadas e sejam ressaltadas no relatório final, que essa CPI aqui, né, que não foi criada por mim, mas estou participando dela, e dentro da justiça, que sempre permeou a minha vida, eu gostaria que essas palavras fossem citadas no relatório final, pelo nobre deputado, para que seja, não, pelo o nobre advogado, para que a gente tenha aí também um respaldo, né, de que a gente atuou e vai atuar da forma mais imparcial possível. Doutores, devolvo a palavra, senhor presidente. O relator? Tranquilo? Então, senhor Anderson, quero agradecer a sua colaboração. Nós ouvimos, ao longo dessa comissão parlamentar de inquérito, diversas testemunhas. E hoje a gente ouve o senhor como possivelmente a última testemunha desse caso, e caminhamos aí para o relatório final. E eu quero finalizar dizendo que nós, considerando as palavras do vereador, trabalhamos com seriedade. Eu penso que essas arestas que aconteceu durante a CPI são arestas profissionais, entre nós aqui da mesa, os advogados. Isso é comum do setor jurídico, isso é comum, né, no ambiente do judiciário. Às vezes, para quem está de fora, para quem está acompanhando, não entende. Mas nós temos aqui 2 advogados que atuam em defesa do interesse dos seus clientes, que são os investigados dessa CPI. Nós temos do outro lado aqui uma testemunha, nós temos de cá a Câmara Municipal, que representa o município de Campo Belo de forma legítima, e tudo isso resulta em uma coisa só: esclarecer todos os fatos. Nós falamos aqui desde o início, eu tenho a consciência tranquila, porque lá na primeira coletiva que a gente falou, eu lembro que eu falei assim, olha, se chegar ao término dessa CPI, a gente vê que não tem nada, nós vamos colocar no relatório. A comissão está fazendo um trabalho sério. Então, eu quero deixar isso muito claro, né, que nós estamos apurando, inclusive a fala da investigada, a senhora Daniela, sobre a questão das caixas d'água. Nós já estamos preparando um documento extra-CPI, não vai ficar atrelado à CPI, apesar da fala dela ter sido aqui. Nós vamos fazer uma comissão processante especial em apartado para apurar os fatos que ela narrou aqui, que demonstra também que nós não temos lado. Nós não estamos aqui para condenar o Wagner, a Daniela, ou seja lá quem for. Nós estamos aqui para fazer justiça, e não como vingadores. Nós estamos aqui como justiceiros. Podem ter certeza disso. Nenhum de nós aqui, temos nada contra o Wagner. Eu nunca tive nenhum problema com ele, nem com a Daniela, nunca a tinha conhecido, nem aqui, nem aqui. Então, eu quero, inclusive, hoje, nesse fato, agradecer ao vice-presidente, ao vereador Beto Santana e ao presidente da Câmara, o vereador Elson de Assis Casarino, Barão, por ter nos colocado aqui. E por esses 2 membros também terem aceitado o convite do presidente junto comigo e a gente ter enfrentado essa comissão, que não é fácil. Eles poderiam, o Beto Santana, como está fazendo um trabalho muito dinâmico, está na rua resolvendo os problemas, correndo atrás de outras coisas, mas está aqui cumprindo também o que é a sua função, que é fiscalizar. E a Câmara também tem uma função, além de fiscalizar e legislar, que é julgar as contas do prefeito. Então, eu quero agradecer ao doutor Vinícius, na pessoa dele eu agradeço também ao Michel, Ezequiel, Régia, todos que trabalharam aí para a manutenção
dessa comissão parlamentar de inquérito. E falo também direcionado ao doutor Edson, espero que todas essas arestas que aconteceram durante a comissão parlamentar de inquérito sejam enterradas na comissão parlamentar de inquérito. Porque eu penso que, como eu já disse, isso é comum, apesar de muitos não estarem acostumados, mas eu que estou no meio jurídico também, aluno do curso de Direito, como foi bem dito naquele ofício que os senhores enviaram para cá, e muito orgulhosamente, assim como o doutor Lucas há poucos dias também era um aluno, e hoje estamos aqui na vida aprendendo, ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos homens e mulheres, pessoas empenhadas a sempre melhorar, e nunca diminuir ninguém. Então, eu acho que esse é o importante. Então, eu quero encerrar, para a gente poder assinar as atas. Peço ao doutor Vinícius que proceda aí com as atas. Eu quero dar a palavra ao senhor Daniel Edson para fazer suas considerações aí. Edson Alexandre, desculpa. Edson Almeida, Edson Alexandre. Presidente, vice-presidente, digno relator. A questão nunca é pessoal, jamais é pessoal. Pelo contrário, tenho tanta admiração pelo Tchuca, vejo o presidente um vereador aguerrido, lutador pelo direito das pessoas. Beto Santana é uma pessoa que eu admiro há mais de 30 anos, sabe disso. Muitas vezes tem uma citação do Rui Barbosa que diz assim, ó, por mais ínfima que seja a pessoa vitimada, a indignação é extrema do profissional do direito. A briga aqui sempre foi jurídica, sempre foi no sentido de, sabe, tentar mostrar aos senhores que, ao ver da defesa, o procedimento da CPI não estava adequado. Mas, nunca além disso, só isso, a questão é jurídica, e, mais que jurídica também, ultrapassa um pouco esse liame o fato de eu ter o conhecimento com a Daniele, eu ter o conhecimento com o Wagner, isso talvez até extrapolou-me um pouco aqui, por saber o que é o Wagner dentro do DEMAI, o que aquele cara luta e dá a vida pelo DEMAI, o que é uma pessoa lutadora, igual você disse aqui, ó, fiquei orgulhoso disso, saber que as falas dela aqui vão ensejar a busca pela justiça. Aquela moça é uma moça que trabalha diuturnamente. Então, minha questão é essa. Digo que vocês têm minha admiração, meu respeito. Nos momentos que extrapolei, talvez foi até por ter realmente ultrapassado esse liame, por esse conhecimento tão especial que eu tenho com essas duas pessoas. Saber do sofrimento que eles estão passando com essa CPI, do tanto que se sentem injustiçados, do tanto que a Daniele me diz, Edson, eu fiz um serviço que foi melhor, ela diz isso, foi melhor que todos. Eu estou tentando fazer no escritório, para demonstrar aos senhores, parece que são mais de 1.500 folhas que vieram do DEMAI. Eu estou tentando, ver se termina essa semana, demonstrar, apenas com atualização monetária, não com juros, o valor que foi feito as anteriores e o valor da atual. Por quê? Porque o que percebemos, nunca, foi a primeira vez que houve, que houve a licitação, teve só o primeiro pregão, sempre foi no segundo, terceiro, não sei, nunca foi no primeiro. Então, ela chegou, quis trabalhar, trabalhou corretamente. Eu gostaria muito que no relatório final constasse essa situação, que o serviço foi feito com excelência, porque ela tem essa convicção que foi feito com excelência a limpeza do Ribeirão, foi feito com muito capricho, com esmero. Foi o marido dela que entrou dentro d'água lá para ajudá-la. Foi funcionários que eles trouxeram da roça, que têm conhecimento disso aí, pessoas que trabalham de uma forma muito eficaz. Então, é por isso, é só por isso, mas principalmente, senhor professor, eu senti que o senhor ficou muito triste comigo, mas não fique não. O senhor é uma pessoa que tem todo o meu respeito, senhor professor, todo o meu respeito mesmo como pessoa, o senhor tem minha admiração e vocês todos a têm. E vamos em frente. Muito obrigado. Como a gente fez a consideração que está finalizando, o vereador Beto Santana, que é o relator, que também trabalhou muito para que essa CPI acontecesse, se fosse executada, quer fazer a consideração final, ele tem a palavra. Obrigado, presidente. Eu quero falar para a população de Campo Belo, que está nos assistindo, que nós estamos aqui na CPI, né, porque nós queremos não, né, doutor? A gente recebeu uma denúncia
e, como vereadores, não poderíamos ficar calados. Senão, aí sim, daria até uma cassação para a gente. Se a gente escondesse a denúncia. Prevaricasse, exatamente. Então, a gente não poderia fazer isso. Assustou muito a população do mundo, porque nunca aconteceu uma CPI em Campo Belo, nunca aconteceu isso. Então, assustou até a gente mesmo. Sobre quando a Daniela sentou aqui, eu conheço a Daniela há muitos anos também, né? Eu quero que no final dessa CPI tudo esclareça, que os investigados saiam alegres e satisfeitos por mostrar que não tem nada a ver com a denúncia. Essa é a minha vontade, e acredito que seja dos dois também, né? Porque a Daniela, eu conheci ela eu trabalhei com ela na Rádio Campestre. É uma menina que realmente, o que o senhor disse aí é tudo, e mais um pouquinho. Guerreira, né, trabalhadora. Então, ela vendia propaganda para a rádio, trabalhava na roça. Então, ela foi gerente da rádio, ela é prima do Jaime Mendonça, lá de Formiga. Então, é uma menina admirável e que, se Deus quiser, né, a gente está aqui cumprindo nosso papel. No final, não vai ter culpa nenhuma no cartório, como se diz por aí, tanto também o Wagner. O Wagner, eu não conheço ele assim, mas sei que trabalha muito pelo DEMAI, a gente vê ele sempre nas ruas. Então, o que nós queremos aqui é que tudo termine em paz e que os investigados sejam livres de tudo isso que está sendo acusado. Mas a gente falando para a população que nós tivemos que fazer CPI, porque é a nossa obrigação como vereadores, né? É o nosso papel, e graças a Deus estamos chegando aí praticamente ao fim. Quero também dizer ao senhor, viu, que admira essa pessoa, você sabe disso, né? Tem um carinho muito grande, uma amizade de 30 anos ou mais aí, né? Então, um carinho muito grande ao senhor Lucas, desculpa, Lucas. O senhor Lucas, que esteve aqui presente também, a gente entende tudo, a gente sabe tudo o que aconteceu. Como o senhor disse, fica aí aqui na área jurídica, mas a nossa amizade continua a mesma. Quero acabar aqui depois, dar um abraço a vocês dois aí e apertar a mão e dizer que estamos juntos sempre aí. Muito obrigado, viu? Obrigado. Passa a palavra ao vice-presidente para consideração final. Obrigado, senhor presidente. Queria agradecer a presença do Lucas, né? Doutor Lucas. Doutor Edson já sabe da minha admiração também. A CPI, né? Ela com os seus lados, tanto dos depoentes, quanto da justiça, quanto da defesa, quanto do nosso lado aqui, ela me deixa muito confortável, sabe, doutor? Porque eu sei que o senhor está em busca de provar a inocência dos seus clientes, né? A gente está aqui atrás da averiguação apenas, né? A gente não tem poder acusatório nenhum. O Anderson está aqui hoje como depoente, veio aqui mostrar também o seu lado, a sua vontade também de participar de alguma maneira. E eu fico muito receoso de quando eu vejo essa preocupação, sabe, negativa de algumas pessoas da comunidade com uma CPI dessa. Porque isso traz, ao meu modo de ver, uma lisura e transparência no serviço público a ser prestado, né? Se há irregularidades, que os culpados sejam punidos. Eu não tenho convivência com nenhum, me sinto muito à vontade aqui, não me senti pressionado em momento algum, mas a gente está aqui com a função de ouvir e relatar depois, positivamente ou negativamente, a gente fazer um relatório final. Não me preocupo com o CPI, inclusive quero colocar o presidente, se ainda está presente aí, na participação de outras CPIs, porque eu acho que isso traz à prestação de serviço público uma transparência que é devida. A gente paga por uma prestação de serviço que ela deve ser feita de acordo com o serviço prestado. O gasto deve ser feito de acordo com o serviço prestado. Deve ter direito a prestar o serviço com aquele material, no caso nosso aqui, quem tem direito de fazer o serviço com aquele material, né? Então, não cabe aqui o sentido acusatório, mas cabe o sentido, né, de análise de transparência. Isso me deixa muito à vontade, doutor Edson, na presença do senhor, do colega Lucas, né, do seu assessor. Essa finalização aqui
de relatos, né, que será montado um relatório final, positivo ou negativo, né, a gente vai decidir isso, mas que traz, né, para a população que tem o pensamento sério, sem essa coisa do jeitinho, sem essa coisa do agrado, sem essa coisa, traz uma certa positividade. Eu acho que traz para nós, não uma negatividade, falar, a CPI vai dar em nada. Se ela der em nada, é porque nada havia nela. Agora, se há algo de errado, a CPI vai contribuir para que se esclareçam os fatos realmente. Então, me deixa muito tranquilo, né? Fui colocado aqui nessa função para isso, fiscalizar, trazer os fatos à verdade, não mentir em plenário. Né? Então, a gente fez isso aqui. Né? Eu não sou do meio jurídico, né? A gente não tem essa vivência jurídica que os senhores têm, mas admiro muito a justiça. Viu? Fica aqui o meu apreço, doutor, pela defesa dos seus clientes, fica aqui o meu apreço também ao presidente, também que tem procurado a sua maneira, e através dos depoimentos, trazer aqui a mais transparência possível a essa tarde de hoje. E também ao Anderson, por estar aqui colaborando, como os outros vieram, né? Os que realmente tiveram a hombridade e capacidade de aparecer e relatar, né? Foi muito bacana. E isso traz para a comunidade em si uma tranquilidade necessária. Viu? Fica meu apreço, doutor, meu carinho, continuo mesmo, sem rusga nenhuma, doutor Lucas também, sucesso na profissão. Eu vejo que é um jovem e promissor, porque é ao lado de um baluarte da nossa justiça. Viu? Eu abraço a ambos e a todos que participaram. Obrigado. Eu gostaria só de deixar muito claro aqui que nós temos, claro, a relação de todas as testemunhas que passaram por essa comissão, e o recado aqui vai para todas, inclusive, incluindo o senhor também. Isso é uma obrigação nossa da CPI, dar resguardo também para todas essas pessoas. Qualquer testemunha, isso aqui é praxe, tem que ser feito, que se sentir pressionada, ameaçada, ou qualquer outro tipo de comportamento que possa trazer aí algum tipo de pressão a qualquer servidor do DEMAI, seja ele contratado ou efetivo, que compareceu a essa CPI para depor, pode procurar a Câmara Municipal, que nós vamos diretamente tratar com o DEMAI. Então, todas as testemunhas que vieram aqui e deporam nessa comissão estão aí resguardadas por nós. Eu tenho certeza que o vice-presidente, o relator, está de acordo com o que eu estou dizendo aqui. Nós vamos dar resguardo. Se passar do tempo, prejudicar qualquer testemunha que seja, nós vamos ficar sabendo. Isso não pode acontecer. Então, isso é muito importante ser dito aqui também, porque na qualidade de vereador, nós estamos aqui para fiscalizar essa situação também. Mais uma vez, então, reiterar, nós vamos agora, então, assinar, né, os termos e só dizer o seguinte, eu gostei muito da sua fala, que o senhor falou assim, ó, se chegar no final não der em nada, não deu em nada, porque não tinha nada. Não é que acabou em pizza. Agora, em pizza, podem ter certeza que não vai acabar. Isso eu garanto. Garanto. Agora, dizer que acabou em pizza, fazer chacota dos membros, igual tem um grupinho maldoso aí, que faz isso, recortar o vídeo. E olha para você ver, se a gente fosse mal intencionado, eu não pediria para ler aquele ofício, né, que trouxe a nós aqui alguns adjetivos negativos. Então, é como eu falei, é coisa do jurídico. Então, assim, a gente não ficou, no momento, viu aquilo com não bons olhos, mas depois tudo passa. Então, isso é que é importante. Né? E, mais uma vez, eu repito, não foi e não está sendo fácil estar na presidência dessa comissão. Como foi falado, a comissão é amadora. Nós somos amadores na CPI. Eu nunca participei de uma CPI, o senhor já participou? O senhor já participou? Essa Câmara Municipal, na história dela, nunca teve uma CPI como essa. Seguindo esses trâmites, ouvindo depoimento, isso aqui é inédito. Isso aqui é histórico. Pode pegar, colocar, fazer um muralzinho, colocar nós três ali, o doutor ali, os senhores, e escrever por quê? Porque isso é histórico, é a primeira da história. Se já aconteceu no passado, não teve os trâmites que deveriam ter, porque não tem nada arquivado aqui. Então, nós procuramos o tempo todo, falava com o doutor Vinícius, uma preocupação minha, de saber se os advogados estavam por dentro, se a gente estava cedendo os documentos para eles. Sempre perguntei. Ele está aqui de prova, doutor, e os advogados? Porque eu sei como é ser um advogado também.
apesar de eu ser um meio advogado, eu sei como é ser. Então, assim, eu sei como é difícil também para o advogado, assim como é para nós também. Então, eu não estou encerrando aqui a CPI. Essa pode ser a última audiência transmitida, mas haverão outros passos que a gente tem que tomar agora internamente, que é a confecção do relatório final, depois vai ter uma reunião para aprovar o relatório, etc. e tal, os senhores serão devidamente informados. Então, é isso, né? A gente finaliza essa audiência de hoje com muita maestria, com muita hombridade, e eu tenho comigo um sentimento de que eu fui uma pessoa responsável durante essa CPI, assim como os meus dois colegas, que quando a gente reunia, a gente decidia. E sempre, nas reuniões, a gente falava, olha, isso aqui tem que ser feito assim, sempre pensando no direito dos investigados. E isso me trouxe uma tranquilidade muito grande. Tá bom? Então, eu quero pedir ao... O senhor deseja concluir alguma coisa? Pode terminar? Eu vou pedir, então, ao doutor Vinícius que proceda com o recolhimento das assinaturas, da ata. Antes disso, peço ao secretário, ao relator, que faça a leitura da ata. Após a leitura da ata... Pode ler primeiro? Eu vou pedir ao relator que faça a leitura do termo de depoimento, só da ata, né? Faça a leitura da ata de audiência e, logo depois, a gente assina, a testemunha assina o termo de depoimento e a gente parte para o encerramento. Aos 8 dias do mês de agosto de 2023, às 14h36, compareceu no plenário da Câmara Municipal a Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeada através da portaria número 27/2023, com escopo de proceder à investigação a respeito de fatos de relevante interesse público relativo ao processo licitatório realizado entre o DEMAI e a empresa DW Empreendimentos Limitada. Compareceu também a testemunha senhor Wanderson Diego Rodrigues, cujo depoimento foi colhido de forma apartada. Também registrou o comparecimento dos advogados dos investigados, Dr. Edson Alexandre de Almeida e Dr. Lucas Salviano de Castro Almeida. Contraditada extemporaneamente a testemunha, esta apresentou sua resposta. A testemunha foi mantida, assim também o compromisso. Foram ainda indeferidas 2 perguntas formuladas pelo advogado dos investigados, reputadas impertinentes. Ausente a testemunha Jonathan Henrique Navarro, apesar de devidamente intimado. Ato contínuo, foi proferida a seguinte decisão: faça-se os autos conclusos para as deliberações cabíveis. Partes presentes e cientes da decisão. E para constar, eu, Margarete da Silva, digitei, imprimo e as partes assinam dando ciência do inteiro teor. Muito obrigado, nobre relator. Peço, então, ao doutor Vinícius para nos auxiliar na coleta das assinaturas e a gente encerra. Então, eu deixo aqui também eu quero aqui... Tem mais assinaturas aqui, Beto. Eu quero também... eu assinei no lugar da... Não tem problema, não. Era para ter assinado só uma só. Aqui. É muita assinatura, né? Então, eu quero agradecer a população que nos assiste, que nos acompanha, e a gente segue os trabalhos aí do Legislativo, e só reiterando, nós estamos organizando a comissão especial que vai apurar o fato relatado pela senhora Daniela também sobre a outra licitação, é um outro fato. Então, tem muito serviço para ser feito, a gente continua trabalhando. Muito obrigado, senhor Wanderson, senhor Anderson. Como eu já disse, o senhor tem liberdade de nos procurar sempre quando entender necessários. E eu queria até deixar registrado, eu andei recebendo algumas mensagens de até servidores do DEMAI, dizendo, Gustavo, o quanto que melhorou algumas coisas aqui no DEMAI depois da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, a comissão tem sido positiva. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.